Essa semana, as palestras foram sobre a Páscoa, né? A Páscoa na visão espírita. E para não ficar muito repetitivo, por conta das palestras que já tiveram na semana, a gente trouxe um negócio um pouquinho diferente para vocês hoje. Nós vamos contar um pouquinho da história, né? Da história da Páscoa em diversas visões, não só na espírita, tá bom? Para vocês terem uma ideia, para a gente poder aprender, porque todas as religiões sempre trazem instruções e informações para nós. Então vamos contar um pouquinho dessa história, tá? E a gente começa a Páscoa antes da Páscoa, que é o período que a gente chama de Quaresma, que é um período muito difícil. E por que é um período difícil? Esse período chamado Quaresma são 40 dias, né? Quaresma de 40 dias, se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos, que foi domingo passado. Não, esse domingo passado, são 40 dias. Esse período foi determinado há muito tempo atrás, quando já tinha igreja em Roma, mas estava no século II, muito antigo. E eles criaram esse período para quê? Para que a festa que existe no Carnaval, que todo mundo já sabe, né? Que é lá, que foi em fevereiro, já existia lá. Já existia no mundo romano, é muito antiga. E quando eles pensaram sobre isso, eles falaram assim: bom, na festa, é uma festa pagã, o Carnaval na antiguidade hoje também é considerado uma festa pagã. E aí, então, o que eles criaram? Criaram esses 40 dias de forma que aqueles indivíduos que participaram desta festa pagã pudessem entrar num período de meditação, de oração, de paz, neste período de 40 dias. Para quê? Para que quando chegasse a semana da Páscoa, que agora, né, nessa que a gente está, ele pudesse ser renovado, ser reiniciado dentro da fé cristã, depois daquela festa pagã. Então foi uma forma que a igreja lá antiga cristã achou de poder atrair, vamos dizer assim, poder conquistar mais pessoas para o mundo e para a visão e para os ensinamentos de Cristo. Ou seja, eles comemoravam, mas depois eles passavam 40 dias em oração, jejum, meditação, refletindo sobre a vida que tiveram, e aí eles poderiam comemorar ou ter a visão da Páscoa, que é a visão de Jesus. Então, isso foi lá muito tempo atrás, né? Então era um esforço, era um trabalho de recuperação, era uma chance de renovação para aqueles que ainda não tinham o Cristo dentro de si, aqueles que ainda não aceitavam a igreja, né? Ou o catolicismo, ou Jesus dentro de si. Ainda naquele tempo ainda era um pouco misturado, porque foi no século II, já existia igreja, mas tinha umas divergências, né? E o povo judeu vivia em Roma ainda. Então eles fizeram este arranjo para quem iria entrar ou se dedicar a seguir os ensinamentos de Cristo, ou começar, né, naquele tempo. Então a Quaresma passou a ser, no mundo espiritual, desde então, um tempo de resgate, um tempo de auxílio, um tempo de ajuda a todos aqueles que estão aonde? Perdidos nas zonas umbralinas. Por isso que se fala que no período da Quaresma se abrem as portas dos mundos inferiores. Este abrir as portas dos mundos inferiores é para quê? Para que aqueles que sentirem ou tiverem uma pequena luz no
Porque no mundo inteiro existe a quaresma. No mundo inteiro. E esse período de quaresma, todo mundo é alertado em todos os locais, quase todas as religiões, tirando algumas, que é um período muito difícil, que é um período que se pede oração, pensamentos bons, se ligar à sua espiritualidade da luz. Por quê? Porque facilita o auxílio daqueles que estão aonde? Nas zonas inferiores. E a gente pode ter parentes lá, que a gente nem sabe que estão lá. Então, a gente fazendo a nossa parte, neste período de quaresma, muitos dos nossos antepassados, ou parentes, ou até conhecidos, podem ter sido ajudados até o período que será domingo, que é a comemoração efetiva da Páscoa, que é o renascimento, né? A ressurreição de Jesus. Muito bem. Passado esse período, a gente chega onde? A gente chega na Páscoa. E o que é Páscoa? Páscoa é um nome hebreu, é um nome judeu, vem lá de trás, não foi a igreja cristã, ou quando Cristo veio já existia, é dos judeus. Então o termo, vou até ler aqui para vocês, é derivado de um verbo chamado passar, é P-A-S-A-H, passar, em hebreu, que significa passagem, passar para cima. Este é o termo hebreu, passar para cima. E tem um outro termo que também se usava lá, porque existia muita mistura, gente. Tinha gregos, tinham romanos que falavam latim, tinham os hebreus que falavam a língua judaica, hebraica, então tinha muita mistura. E também existe um termo em grego chamado Pesach, né, que é P-E-S-S-A-C-H, que significa só passagem. Então existem duas traduções para Páscoa, porque Páscoa vem desses dois termos. Uma tradução é passar para cima e a outra tradução é uma passagem. De qualquer maneira, significa uma passagem. Se é para cima ou não, a gente vai ver, mas é uma passagem. E aí a gente anda um pouquinho na história para vocês. Vamos lá, da história da Páscoa. A comemoração da Páscoa, como eu falei, ela é no mundo todo. Mas cada religião comemora de um jeito diferente. Então a gente escolheu falar um pouquinho de cada religião e depois falar da doutrina espírita. Qual é a comemoração que tem neste período de Páscoa? A Páscoa efetivamente, né, ocorreu de quinta, que foi ontem, para sexta, que foi quando Jesus fez a última ceia. Isto era a Páscoa para os hebreus. Então, no judaísmo, quando na época de Jesus era judeu, os hebreus comemoravam a Páscoa. Por quê? Isso vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente vai relembrar. Dois motivos. O primeiro, porque eles foram libertados da escravidão no Egito. Então foi a libertação da escravidão. Moisés teve as 10 pragas, quando eles saíram do Egito. Então esta é a comemoração da Páscoa para os judeus. E tem uma segunda comemoração. Durante os 40 anos que eles andaram no deserto, eles criaram a religião judaica, criaram a nação judaica e receberam os 10 mandamentos, né? Que a gente tem lá no Evangelho também, na Bíblia. E essa comemoração também é feita no mesmo dia que eles comemoram a Páscoa. Então a Páscoa para quem é judeu, que é o Hanukkah é Natal, tem outro nome, gente, desculpa, não vou lembrar agora, mas tem um nome em hebraico, que é a Páscoa hebraica. Para eles é o quê? A liberdade da escravidão e a formação do povo da nação judaica, através também dos 10 mandamentos. Eles comemoram a Páscoa durante 7 dias. Nesses 7 dias, eles não podem comer nada de comida
só muda a data e o motivo, mas é Páscoa do mesmo jeito em torno de algo que foi muito bom, que foi a libertação de uma escravidão no pegou, e que em torno de Jesus. Então, é Páscoa. Aí a gente tem outra igreja, né? Olha lá, a gente está indo na história. Teve lá os judeus, o cristianismo, aí entra a Revolução Luterana. Então tem a igreja luterana. A igreja luterana, ela comemora a Páscoa. Como é que ela comemora a Páscoa? A ceia é feita em família, todo mundo se reúne, é uma ceia para toda a família, como Jesus fez lá na quinta-feira com os discípulos. Então a luterana tem a Páscoa também, de união familiar. Tá? E eles defendem o que Paulo de Tarso falava. Ele falava assim, está lá nos Coríntios, eu anotei para não esquecer, 5:7 e Coríntios 5:8. Paulo dizia e defende a ideia de que ser o Cristo, ele mesmo seria a própria Páscoa. Então, para os luteranos, quando eles fazem a reunião em família, ou seja, a ceia de Páscoa na quinta-feira, para eles já é a comemoração da Páscoa e é Jesus entre eles, naquele dia. E ainda lá, Paulo ainda diz o seguinte, olha que bonito que está lá. E aí, isso aqui cai depois dentro da doutrina espírita. O cristão deve lançar fora o velho fermento da maldade e da malícia e colocar no lugar dele os asmos, que é o pão-ázimo, o ázimo da sinceridade e da verdade. Homem, a gente precisa se despojar do homem velho para nos tornarmos um homem novo. Isso está dentro da doutrina espírita, mas está dentro da luterana também, que é o que? Uma comemoração da Páscoa, da maneira deles, de renovação, incentivando quem é da igreja luterana a se tornar melhor. Olhem a extensão da onde Jesus atingiu, né? Várias religiões, se disseminando por várias religiões, sempre na busca do ser melhor. E para por aí? Não para por aí. A gente tem também na Ásia, na Europa e na Ásia, alguns países nórdicos, se vocês procurarem lá no Google, vocês vão ver. Vocês põem assim, ovos pintados, ou ovos de Páscoa pintados. Na Ásia Menor e na Europa, eles comemoram a Páscoa, que é uma passagem, não com ovos de chocolate, mas são ovos pintados, parece de cerâmica, gente, mas não é. É um ovo mesmo, nosso ovo, que a gente conhece, cozido, porque ele fica mais durinho, a casca fica mais durinha, e eles desenham, fazem artes, pintura mesmo, artística nos ovos, em homenagem a essa festividade que é a Páscoa. E não deixa de ser uma passagem. Para eles é a passagem lá no norte, né? É a passagem do inverno para o verão, porque lá está trocando. Aqui é verão para o inverno, lá é inverno para o verão. E eles comemoram através desses ovos com o mesmo intuito de renovação, de que no verão, primavera e verão lhes trará o quê? Fartura, lhes trará abundância, lhes trará vida, porque lá no inverno lá, gente, é dentro de casa, né? É assim, neve 24 horas, ninguém sai, não consegue abrir a porta, eles vivem dentro de casa. Então, uma comemoração pela vida. De novo, vida. E o que acontece quando Jesus, né, no caso, lá, quando falar, né, da ressurreição? Aí a gente entra onde? Na doutrina espírita. O que fala da ressurreição de Jesus? Que Jesus venceu o quê? A morte. Ele trouxe a vida, ele ressurgiu da morte em vida novamente. Então é o quê? Né? O que a gente tira da doutrina espírita desta passagem da Páscoa e como a doutrina espírita enxerga? A imortalidade. Então Jesus quis mostrar o quê? Que a alma é imortal e que ela consegue se manifestar depois da morte. Por isso que tem o quê? As comunicações, os intercâmbios mediúnicos com a espiritualidade.
que mostra a possibilidade da manifestação de um ser que está no outro plano espiritual se conectar com a gente. Então, é o princípio da reencarnação, comunicação mediúnica, manifestação do espírito. Essa é a visão da Páscoa espírita. E tem mais uma. O Espiritismo sempre pregou e prega o quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? Liberdade de se expressar. Certo? Olha lá a igreja luterana, de transformar, ser sincero e verdadeiro. Olha a liberdade de ser sincero e verdadeiro. Olha o que a doutrina espírita traz no que? Na renovação de atitudes, de ser uma nova pessoa a partir dessas reflexões que passamos a fazer durante a quaresma toda, durante esses 40 dias. É a possibilidade do quê? Do renascimento, de renascer novamente a cada ano, a cada Páscoa, como um ser melhor, buscando o quê? Mais bondade, verdade, sinceridade, caridade, fidelidade, lealdade, amor, perdão, né? Perdão que é tão difícil, todas as qualidades que são trazidas na luz, esperança. A gente está aqui, a gente vem para um centro espírita porque a gente tem esperança que a espiritualidade da luz vai nos ajudar a solucionar muitos dos nossos problemas, que vai nos amparar no nosso dia a dia, que vai nos proteger. Isso é esperança. Então, tudo isso é o símbolo, é o que representa a Páscoa para a doutrina espírita. Não tem vamos dizer assim, na doutrina espírita, a gente não tem aquela visão de ficar comemorando, um monte de comemorações, um monte de festa, um monte de coisas. Mas nós temos, sim, alguns resquícios dessas outras religiões pelas quais passa a Páscoa, e nós temos uma visão um pouco mais ampla, um pouco maior, que é a renovação. Então, resumindo, a doutrina espírita traz para nós o quê? A imortalidade da alma. O saber que a nossa alma é imortal nos faz pensar muito bem nas atitudes que nós vamos tomar no nosso dia a dia. Porque a gente não vai morrer, só vai morrer a carninha, os ossinhos e a carninha, o resto tudo vai ficar. E aí a gente vai estar do outro lado e vai ter que continuar vivendo. Então essa imortalidade faz com que a gente pense que a gente vai ter de atitude hoje, porque um dia vai chegar, chega para todo mundo, para nós também vai chegar, né? A gente, como se fala, como é que os antigos falavam? A gente não fica para semente, a gente vai desencarnar, né? E a gente vai ter que lidar do outro lado. Então, a imortalidade da alma, a reencarnação, que a gente vai nascer de novo, precisar saudar as nossas dificuldades, os nossos débitos, né? Que nós tivemos nas vidas passadas, a gente vai precisar saudá-los. A prestação, sim, mas não tem que saudar, então a gente vai nascer de novo. Se a gente tem menos débito nessa vida, é menos para o próximo, né? A gente consegue saudar um pouquinho aqui, né? Tem menos para o próximo, vamos batendo a nossa dívida. É a meditação em busca do quê? Da transformação, do entendimento, da aceitação de determinadas situações difíceis em o quê? Esperança que vai melhorar, na esperança que tudo tem uma razão e na compreensão das situações difíceis. Só a aceitação e compreensão das situações difíceis já é metade do caminho para resolver os nossos problemas. Quando a gente briga muito com uma situação difícil, não aceita, briga com ela, a gente vai perpetuar essa situação para além da nossa vida. Vai a mais, para a próxima também. E a libertação do nosso quê? Das nossas mazelas, procurando ser menos egoísta, né? Menos maldade, menos crueldade, menos orgulho, né? Afinal de contas, segundo o ministro Genésio, as duas grandes chagas da humanidade, quais são? Egoísmo e orgulho, né? Está lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, Psicografia
propor a melhorar novamente, se renovar. Que é o que estava escrito lá, né? Que eu falei para vocês anteriormente, do Paulo de Tarso. Despojar-se do velho para que o novo possa entrar. Despojar-se do velho homem para ganhar o quê? O novo homem, a nova mulher, o novo ser humano mais benevolente, mais caridoso, mais amoroso, mais condescendente. E para a gente finalizar, era isso que eu queria trazer para vocês, é um resumão de tudo, né? Para a gente fechar a semana da Páscoa hoje. Tem uma prece, psicografia de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar. É um livro pequenininho assim, com a capa laranja. É o último texto deste livro, é o número 50. E a gente vai finalizar a nossa conversa de hoje com essa prece que Jesus fez, está lá neste livro. A gente vai ler para vocês, porque é uma prece que Jesus fez exatamente durante a ceia, durante a última ceia, o último evangelho na casa de Pedro. E ele pede para todos os seres da humanidade, todos, em qualquer lugar do planeta, no qual nós estaremos inseridos. Só que ele faz uma prece muito maior, então a gente vai encerrar com essa prece, tá bom? Então vamos lá. Na véspera da partida do Senhor era Jesus. O culto do Evangelho, na residência de Pedro, revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiram, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentava interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te esqueceram as bênçãos nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos dos vícios, transmitindo esperança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que esqueceram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalharam a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa
aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que esqueceram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados na tua justiça soberana e perfeita por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos e no alto, a lua radiosa, em plenúrio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar, sem palavras, que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando por todos nós. Que assim seja. Uma feliz Páscoa de renovação para todos nós.